Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos início, então, ao capítulo 3 do livro Guia do Clínico da Terapia do Esquema. O capítulo 3 vai falar sobre o programa de tratamento integrado da terapia do esquema. E, mais uma vez, eu vou compartilhar com vocês na íntegra, porque o que eu tenho percebido aqui desse livro? Ele é um livro bem prático, eu acredito, inclusive, que isso que tenha chamado a atenção da maioria das pessoas, né, por escolhê-lo. E sendo prático, então, é importante que, se você quiser aplicar esse programa sugerido aqui, que é um programa de tratamento para grupo, terapia de grupo e individual, que você realmente tenha acesso a ele na íntegra. Então, eu consegui traduzir aqui o capítulo 3 e eu vou compartilhar no nosso canal do Telegram. Antes de, já começando, mas antes de começar também, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal do YouTube. Não se esquece de se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar com mais pessoas que vão se beneficiar do conteúdo e fazer parte do nosso canal no Telegram, que é onde eu compartilho o material, tá bem? Como eu estava explicando aqui, é um programa que ele é descrito nesse manual, composto aí por 42 sessões de terapia do esquema para grupo. Então, são 54 horas de sessões em grupo e 12 horas de terapia individual, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais aqui do que eles trazem nesse capítulo, que é essa ideia mais geral do programa, como é que funciona essa integração da terapia de grupo e da terapia individual. E eu vou descrever um panorama geral aqui do que eles sugerem que você trabalhe em cada uma das sessões, tá? No grupo de sessões, mais detalhado vai estar no capítulo. E se você tiver muito interesse, assim, Carol, eu quero muito ver o que trabalha em cada sessão, eles têm uma tabela que sugere, na verdade, o que a gente pode trabalhar em cada modo, que é se eu não traduzir. Mas se você precisar muito, se você quiser muito, você me chama, Carol, compartilha comigo, que eu dou um jeito de compartilhar com você, tá? Mas essa eu vou fazer só se realmente tiver pedidos em relação a isso, tá? Bom, deixa eu... O programa, então, que é descrito aqui nesse livro, ele é um programa que integra a terapia do esquema individual e em grupo, e foi descrito, está sendo descrito aqui para projetar e atender necessidades de uma variedade de configurações e durações de tratamento. Então, você pode usar, eles inclusive têm uma parte no livro que ele sugere várias formatações de duração que você pode acompanhar, mas que aqui no manual são essas 42 sessões que eu falei de grupo e 12 individuais, mas que você pode fazer uma configuração diferente dependendo aí do tempo e da instituição que você está inserido, né? Então, é para configurações de tratamento intensivo, hospitais de internação, hospitais dia, né? Configurações intensivas de atendimento ambulatorial, ou se você quer trabalhar com sessões em grupo e individuais de maneira combinada, tá? Tem um programa estruturado com conteúdos e materiais coordenados para ambas as modalidades, faz o melhor uso dessas configurações e facilita o progresso da terapia. Os formatos individuais e em grupo podem ser vistos como tendo uma relação recíproca. Então, um vai complementar o outro. Educar os membros do grupo sobre o tema dos esquemas desadaptativos precoces e os modos esquemáticos vai ocorrer principalmente no ambiente grupal. A terapia individual vai oferecer ao terapeuta e ao paciente a oportunidade de expandir esses tópicos e como eles se relacionam com o processo individual da pessoa. Essa compreensão mais profunda pode, então, ajudar a avançar o processo do grupo. À medida que os membros individuais do grupo se familiarizam com como os modos operam em sua própria experiência, eles são capazes de trazer essa compreensão para os seus pares. Então, o que acontece aqui no grupo, eu compartilho a minha experiência e esses exemplos que eu vejo ali na prática de outras pessoas, de pares, são recursos mais poderosos
né? São exemplos vívidos ali, reais, e que realmente podem favorecer mais do que quando a gente dá, né? A gente sabe que quando a gente está atendendo individualmente, às vezes a gente faz uma autorrevelação, então eles acreditam que a experiência grupal, ela realmente acaba enriquecendo mais nesse sentido. É importante apoiar o valor que ambas as modalidades e todos os componentes do programa têm, tá? Alguns pacientes podem preferir somente as sessões individuais, enquanto outros preferirão as sessões em grupo. Só que neste programa aqui, como eu mencionei, a maioria das horas de tratamento vai envolver sessões em grupo, são 42 sessões em grupo. Só que a proposta é que a combinação estratégica das modalidades de tratamento e a inclusão de todos os componentes centrais da terapia do esquema é que vão funcionar juntos para garantir o resultado e alcance do objetivo do programa de tratamento. E aqui é importante que todos os membros da equipe de tratamento apoiem essa visão consistentemente. Então, é a terapia em grupo e a terapia individual. E aí eu penso que eles estão trazendo isso, principalmente quando você propõe esse tipo de tratamento em instituições, né, em hospitais, ambulatórios, para os pacientes que estão ali, às vezes pode pensar, ah, não, eu não quero participar do grupo hoje, ah, eu só quero ir na individual. E aqui eles estão amarrando isso realmente para a equipe, todos os membros da equipe, eu imagino que seja aí dentro do hospital, né? Vários profissionais estão envolvidos no tratamento do paciente e tem que estar coeso, né? Esse objetivo. Bom, e aí quais são os pacientes que são bons candidatos? Bom, como já foi mencionado e como já se sabe, a terapia do esquema ela pode ser implementada para uma variedade de populações de pacientes, incluindo aqueles mais desafiadores. Para este programa, a gente vai ter algumas particularidades. Primeiro, que os critérios de inclusão vão ser pacientes com transtorno de personalidade, tá? Ou que tenham características que se aproximem e traços de transtornos de personalidade, que tem algum tipo de trauma mais complexo ou problemas crônicos que não tenha respondido a outros tratamentos, e também o paciente ele tem que estar motivado a participar do grupo e também ser capaz de se comprometer com essa duração do tratamento. Eles frisam bastante isso, né? Que o participante, ele já tem que saber de antemão a duração do tratamento, que ela é extensiva, e para ele engajar no tratamento. Os critérios de exclusão vão ser pacientes com diagnósticos que tenham quadros psicóticos, e aqui ele usa essa referência do eixo 1, que era do antigo DSM, se eu não me engano, o DSM 5.4, que usava essa divisão, mas, então aí, ó, pacientes com esquizofrenia, transtorno bipolar tipo 1, não vai se encaixar nesse tipo de tratamento, vai ser um critério de exclusão, e é importante aí não excluir os pacientes com transtorno de personalidade grave, borderline, que às vezes apresentam episódios psicóticos transitórios e às vezes são diagnosticados erroneamente. Então, fazer esse diagnóstico diferencial para que eles participem do programa, né? Transtornos de personalidade borderline. Critérios também de exclusão, eles recomendam aqui não incluir pacientes que tenham TDAH, que não estejam em tratamento, né? Que não estejam controlados pela farmacoterapia. E também a incapacidade de falar ou de ler o idioma em que o grupo está sendo conduzido, ou um QI abaixo de 80. E eles trazem essa especificidade aqui, é que muitas vezes o paciente que está dentro tem essa característica, né, de um QI abaixo de 80, ou que não consegue falar ou ler, ele vai ter os seus esquemas de defectividade e fracasso mais ativados, então ele não vai se beneficiar por isso, né, porque o grupo, ele tem várias atividades e que vão exigir esse conhecimento básico aí, de ler, de conseguir falar, de se comunicar bem. Portanto, para não ativar tanto no grupo, os esquemas, né, que provavelmente essa pessoa possa ter, é recomendado que ele não faça parte do grupo. Algo que eles reforçam, que eu achei bacana de trazer aqui, é que o grupo,
da terapia do esquema vai funcionar como uma família de apoio e muitas vezes é a primeira vez que o paciente experimenta isso. A experiência de aceitação no grupo tem um valor terapêutico tremendo no nível emocional para o modo da criança vulnerável. O grupo é um lugar para praticar a formação e a manutenção de relacionamentos mais saudáveis, é um lugar para explorar limites, desenvolver habilidades de comunicação e aprender como negociar e resolver conflitos quando as necessidades estão em desacordo. Como o transtorno de personalidade tem um componente interpessoal tão grande, pode-se argumentar que é um ambiente extremamente rico aí de interações interpessoais e é especialmente adequado para fornecer experiências emocionais corretivas necessárias, né? Os 4 conjuntos de sessões, então, vão ser divididos, alguns blocos de sessões vão ser divididos em... A gente vai ver aqui um pouco quantas sessões são parte para a educação sobre o modelo da terapia do esquema. Um segundo conjunto de sessões vai ser para fazer a conscientização dos modos. Um terceiro, o gerenciamento dos modos. E um quarto momento aí de trabalho experiencial dos modos. Então, a sessão de boas-vindas, que é a primeira sessão, ela vai ter essa duração aí de 50 a 60 minutos. E o principal objetivo dessa sessão é proporcionar uma experiência para quem for participar de ser bem-vindo, de se sentir valorizado, né? É a oportunidade de conhecer todos os terapeutas, né? Ele dá uma sugestão aqui de que, na configuração do grupo, ele sugere, então, aqui 8 pacientes como o tamanho ideal de grupo, com 2 terapeutas. 10 a 12 é possível se o grupo tiver terapeutas mais experientes. Caso você esteja sozinho, um terapeuta só, aí eles recomendam, então, que tenha aí 6 participantes. Então, é por isso que, sendo um grupo grande aí com 1, 2, 3 terapeutas, é o momento de conhecer todos esses terapeutas. O objetivo também aí dessa primeira sessão de boas-vindas é propiciar essas primeiras conexões com o grupo, né, entre os pares, entre o terapeuta. É aqui também que é esclarecido as regras básicas do programa. Essas regras básicas, elas são entregues impressas também para os participantes. E também aqui tem um alinhamento de expectativas, né, para a gente poder entender aí o que esperar do grupo, né, do tratamento, e essa primeira experiência aí de uma sessão em grupo. Depois vem o primeiro conjunto, o segundo conjunto, ou é o primeiro conjunto? É o segundo conjunto, mas entrando mais aí dentro do modelo da terapia do esquema, é o primeiro, vão ser 5 sessões para fazer a educação, a psicoeducação do modelo da terapia do esquema, de 50 a 60 minutos cada sessão. Então, os principais objetivos vão ser entender quais são os conceitos básicos e o modelo da terapia do esquema, aprender a linguagem da terapia do esquema, compreender o papel das necessidades emocionais básicas que não foram atendidas na infância e dos modos dentro dos problemas psicológicos de cada um e também compreender os objetivos do programa. Depois a gente vai para um segundo bloco aí de sessões, que vão ser 12 sessões, em que o objetivo vai ser a conscientização dos modos em grupo, no trabalho em grupo, que também continua sendo em grupo. E quais são as principais metas e objetivos? É que os participantes entendam a sua experiência nos modos inatos, nos modos de enfrentamento desadaptativo, nos modos parentais disfuncionais e nos modos saudáveis. Então, os participantes terão aí 12 sessões para aprender isso, para aprender a identificar a presença dos modos, a identificar os gatilhos dos modos e quais são as necessidades emocionais subjacentes a esses modos. E vão ter esse tempo aí também para poder monitorar a sua atividade diária dos modos. Depois a gente vai para um terceiro bloco de sessões, que vão ser 12 sessões, para
trabalhar o gerenciamento dos modos. Então, aqui eu vou desenvolver estratégias e técnicas cognitivas, comportamentais e experienciais para gerenciar os modos e ações saudáveis para atender às necessidades subjacentes. Aqui é feita uma formulação de um plano de gerenciamento de modo, que é um plano de gerenciamento de urgência, e eles também vão tanto formular quanto praticar o uso, né, desse plano. Aqui eles pontuam que as sessões de 1 a 6 vão focar mais no gerenciamento imediato e de curto prazo, então apagar incêndio. E as sessões de 7 a 12 vão focar mais no gerenciamento no longo prazo dos modos. Dessas 12 sessões, então, das 12 sessões a 1 a 6, o gerenciamento, as estratégias para o curto prazo e depois para o longo prazo. Por último, vai ser trabalhado aí o aspecto experiencial em grupo, com 12 sessões também, 90 minutos de sessão. E aí vocês viram que muda um pouquinho a duração das sessões. O gerenciamento, o trabalho experiencial é um tempinho maior, 1h30 de sessão. Então, no trabalho experiencial, a gente vai ter trabalho de imagens, ressignificação de imagens, vai ter roleplays de modos, experiências emocionais corretivas lideradas pelo terapeuta. Aqui também tem a própria experiência de se pertencer e ser aceito em um ambiente que é semelhante à família. Tem uma expansão da reparação limitada de relacionamentos com os outros membros do grupo. Então, essa reparação limitada, ela é feita também pelos pares, entre os participantes, não só pelos terapeutas. A maioria dessas sessões, nesse momento, não vai ter plano de ação e as instruções, elas contêm instruções estendidas e exemplos de roteiros. Então, eu acredito que algumas estratégias de gerenciamento, de trabalho experiencial em grupo, é que vão enriquecer mais os próximos capítulos. Então, eu estou com essa expectativa aí, de nesse primeiro momento a gente está entendendo um pouco da configuração, mas quando a gente entrar em cada uma das sessões, provavelmente não vou entrar em cada uma, porque vocês viram aí que são 42 sessões em grupo e 12 individuais, mas talvez a gente tenha uma luz aí de alguma estratégia que a gente possa lançar à mão na terapia individual, né? Pensando numa aplicabilidade desse livro para a nossa prática, né? E, por fim, a gente tem aí a terapia do esquema individual. Aqui são as sessões com cada um dos membros, são 12 sessões. Eles dão algumas sugestões de como que você pode organizar isso. Você pode fazer uma sessão por semana, durante 12, ou você pode dar isso como crédito, e o paciente, ele usa isso, né, como se fosse uma conta bancária, e eu tenho essa ficha de 12 sessões para usar ao longo do programa todo, quando eu sentir a necessidade, eu uso. Pode ser tanto assim, mas também vocês vão ver que vai ser importante usar essas sessões individuais do grupo em todas as fases, né, de conscientização, de gerenciamento, porque algumas questões que eu não consegui trabalhar dentro do grupo, eu consigo trabalhar na sessão individual. Então, o foco aqui vai ser trabalhar com a conceitualização da terapia do esquema individual, quais são os objetivos do tratamento e o resumo desse plano de tratamento do modo. Então, isso vai ser complementado na sessão individual. Tem um foco também na reparação limitada, na segurança e no vínculo de maneira individual com o terapeuta. A conceituação individual, que eu expliquei já. Tem também um trabalho mais experiencial, cognitivo e comportamental dos modos também, a gente trabalha na sessão individual. Pode ser feito um trabalho mais detalhado, né, sobre como o material das sessões em grupo se aplica àquele indivíduo. Posso fazer também uma ressignificação adicional, pode ser que esse paciente precise fazer mais exercícios de imagem. É um momento aí de trabalhar a capacidade do paciente de compartilhar, de se conectar com o grupo. Então, se estiver tendo alguma dificuldade de conexão com o grupo, isso é trabalhado na sessão individual. Discute-se também sessões que foram perdidas ou se determinado paciente estiver apresentando aí um comportamento disruptivo para o grupo. Né? Crises que não estão relacionadas ao grupo também, por exemplo, finanças, moradia.
E na maioria das sessões individuais com exercícios experienciais não são usados folhetos. Bom, então, esse terceiro capítulo, ele dá esse panorama mais geral aí do programa, né, dessa integração das terapias em grupo, do que a gente vai vislumbrar aí com mais detalhes. Se eu não me engano, o próximo capítulo, que é o 4, ele vai entrar nas sessões em grupo, depois a gente tem as sessões individuais, tá? Bom, no material complementar, vocês vão ter acesso ao roteiro do terapeuta, as boas-vindas do grupo, que é o folheto de regras básicas, né, que o grupo recebe, que vai explicar ali um pouco, né, do respeito que tem que haver entre os membros, da presença, o que é permitido, quantas sessões eu posso faltar ou não. Ressalta, assim, a responsabilidade de cada membro no grupo, o papel de cada um dos terapeutas, como que isso é dividido, a confidencialidade, a questão dos medicamentos e quando sai no grupo. Aí, no capítulo também ele fala mais sobre a questão de ser um grupo fechado ou um grupo aberto, se pode entrar ou não participantes. E o compromisso do grupo, e também aborda aqui equipes multidisciplinares em configurações intensivas, que é aquilo que eu expliquei, né? Eu estou sentindo que é um programa de tratamento aí que a gente que foi desenvolvido em um ambiente mais fechado, uma instituição fechada, um hospital. Então, ele traz essa particularidade aí, que são das equipes multidisciplinares, diferente de se você, terapeuta, no seu consultório, quiser abrir, né, um programa de terapia para grupo e individual, né? Bom, pessoal, é isso. Se ficar alguma dúvida, eu acho que é um capítulo, assim, mais prático não, mais burocrático, né? Sem tanta prática mesmo, assim, né, do que eu posso fazer, e aí, né, na minha prática clínica, o que eu vou utilizar desse capítulo, a gente não tem tanta coisa, é mais, né, como que vai se desenhar esse programa de tratamento nesse capítulo 3, tá? Estou com expectativa, imagino que vocês também, da gente aprender algo mais aí do que eu posso aplicar, né, dentro dessas técnicas aí, porque a gente vai passar pelas técnicas cognitivas, experienciais. Estou com uma expectativa, vamos ver se ela vai ser atendida aí nos próximos capítulos, né? É isso, eu espero vocês aí no próximo mês para o capítulo 4. Um beijo e até a próxima.